A paz do Senhor, queridos irmãos, é com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos sobre essa disciplina maravilhosa que é visão do ministério. Nós já passamos por 3 aulas e abordamos temas relevantes para a nossa vida espiritual e ministerial. E nessa última aula, nós queremos finalizar essa jornada e desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo. Foi uma jornada de aprendizado, uma jornada de companheirismo e espero, pelo poder do Espírito, que essa palavra ela tenha um efeito especial em sua vida. Queridos irmãos, e para encerrarmos essa jornada sobre visão do ministério, eu irei abordar nessa 4ª aula sobre o ministério de Jesus, o exemplo de Jesus. Falando em visão do ministério, e sabemos que ministério é serviço, não poderíamos encerrar com um personagem mais importante. Jesus é o personagem mais importante da nossa vida ministerial. Por assim dizer, Jesus ele é o servo perfeito, podemos assim dizer. Ele é o servo perfeito, é o servo por excelência. E olhando para ele, para o seu ministério, nós temos um espelho perfeito de como nós devemos nos comportar e agir diante de vários problemas, diante de várias dificuldades, andando como ele andou. Pois bem, queridos irmãos, Jesus é o mestre por excelência. Nós sabemos muito bem nas biografias de Jesus, tanto em Mateus como em Marcos, Lucas e João, as biografias revelam um aspecto fundamental da pessoa de Jesus. Ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida por nós. E o fato de ele se entregar por nós é um serviço glorioso. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor. Ele não precisava se entregar, sendo Deus todo-poderoso, autossuficiente, não dependia da nossa adoração, não dependia do nosso serviço, mas ele mesmo quis se doar e se doou por amor. Ele mesmo quis se entregar e se entregou por amor. E ao se entregar por nós, ele nos deixou a lição mais importante, o amor abnegado. Para se servir com excelência, é preciso, em primeiro lugar, haver amor em nossa vida, haver amor no nosso ministério. Ponha amor no seu ministério. Ponha o amor de Cristo no seu ministério. Ponha o amor de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu ministério, e o seu ministério irá prosperar grandemente. Vamos analisar alguns aspectos do ministério de Jesus. Pois bem, o Evangelho de João, ele é perfeito em dizer que Jesus ele é o próprio Deus. E ele sendo Deus, segundo a linguagem de Paulo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Olha a expressão que Paulo enfatiza com clareza. Ele, sendo Deus, serviu aos homens, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de sofredor, veio a este mundo em um serviço, em uma obra, morrer pela humanidade. Pois bem, Evangelho de João, o capítulo 1. João é enfático em dizer, ele assim nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Entendemos aqui que o Verbo, a palavra encarnada, Jesus, ele estava com Deus. Mas não somente estava, ele era o próprio Deus.
Ele era o próprio Todo-Poderoso. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, sem o poder, sem a autoridade de Jesus, nenhuma dessas coisas poderiam ser feitas. Poderiam ser feitas. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Este veio para os que testificassem da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Aqui se refere a João Batista. Pois ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então percebemos aqui, queridos alunos, que o próprio Jesus, ele veio para servir. Ele se fez carne, ele se humilhou. Ele assumiu a natureza humana para servir aos homens. O Filho de Deus, ele torna-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. É nesse sentido que nós enxergamos a missão gloriosa do nosso Senhor, que é se entregar pela humanidade. O seu maior serviço é se entregar pela humanidade. E ele fez isso com um amor abnegado. O próprio João, que é conhecido como teólogo do amor, o apóstolo do amor, melhor dizendo, ele vai testemunhar novamente em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira que nós não conseguimos explicar, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se entregou por amor. Mas o que eu quero dizer com isso? O ministério ele só faz sentido se for feito com amor. Não podemos fazer a obra do Senhor por impulso. Não podemos fazer a obra do Senhor por interesse. Não podemos fazer a obra do Senhor visando algum benefício carnal, humano, terreno. Mas devemos fazer a obra do Senhor visando a glória eterna. Pois somente a glória eterna tem esse poder de recompensar o nosso trabalho. Nada nessa terra pode recompensar um trabalho que é feito para Deus. A recompensa dos santos, a recompensa dos verdadeiros obreiros, ela está guardada na eternidade. Queridos alunos, a verdadeira recompensa do servo fiel está guardada nas alturas, em um lugar onde os homens não podem roubar, em um lugar onde os homens não podem manipular essa riqueza, manipular esse poder, manipular essa bênção, esse prêmio. Ela está reservada nos céus. Precisamos ter essa visão de ministério. Precisamos, se você tem o interesse de ingressar em um ministério, se o Senhor te chamou para uma grande obra, se você está fazendo esse curso visando servir a Deus com amor, esse é o momento de você olhar para Cristo, olhar para Jesus. Ele sofreu as dores mais cruéis. Ele padeceu os insultos mais injustos. Ele sofreu as dores mais terríveis. Ele foi caluniado, vilipendiado, ele foi julgado injustamente, ele foi cuspido, ele foi torturado, ele foi crucificado, mas não abandonou a sua missão.
permaneceu firme, permaneceu inabalável. Mesmo diante das fraquezas, mesmo diante das limitações, mesmo diante da natureza humana de Jesus, ele não se rendeu, ele não recuou, mas se manteve firme. Como mencionei, Jesus, ele é o próprio Deus. E um aspecto interessante sobre essa afirmação, vamos ler em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, o versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, e orando ele, o céu se abriu. Meus irmãos, de todas as passagens acerca do batismo de Jesus no Rio Jordão, apenas Lucas vai mencionar que no momento em que ele foi batizado, ele estava orando. Mas Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele não necessitava estar em oração para ser abençoado pelo Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Mas para ele demonstrar um modelo perfeito, para que ele pudesse nos apresentar um modelo perfeito de ministério, ele estava orando no momento do seu batismo. Aquele que não precisava se curvar, ele se curva para nos legar um exemplo. Que nós, aquele que era todo-poderoso, que podia todas as coisas, se humilha e roga ao Pai que envia o Espírito Santo. Agora, se nós que somos imperfeitos, miseráveis pecadores, como dependemos dessa oração? Como dependemos orar? Jesus, ele é um modelo de oração. Jesus ele é um modelo de homem que ora. Jesus é o modelo para toda a igreja de um homem que está em constante oração. Se as coisas estão indo bem, Jesus está orando. Se as coisas não estão indo bem, ele também está orando. Se você é um obreiro, se você serve ao Senhor, tem esse interesse, aspira a esse ministério, você precisa entender que o ministério do obreiro, ele só cresce se for regado pelas lágrimas da oração. Precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus, precisamos buscar a presença de Deus constantemente, se quisermos sermos abençoados, se quisermos que o nosso ministério cresça, floresça, prospere, nós precisamos buscar a presença daquele que faz florescer. Se queremos que o terreno pedregoso, se queremos que o terreno infértil do nosso coração seja movimentado pelo orvalho do Espírito Santo, nós precisamos orar, precisamos buscar a presença do Senhor. Jesus é um modelo de oração. Jesus orou no seu batismo. Temos aqui em Lucas capítulo 3, como já lemos, versículo 21. Enquanto ele era batizado, ele estava orando ao Pai. Mas também Jesus, ele orou na escolha dos apóstolos. E é interessante notar que aquele que é onisciente orou ao escolher os apóstolos. Ele nos traz o ensinamento que não interessa as circunstâncias, precisamos estar em constante oração,
precisamos estar em constante e vigilante oração. Vamos ler esse texto bíblico em Lucas capítulo 6. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12. Nos diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus sobe ao monte e passou a noite inteira orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Se Jesus, que é o próprio Deus, se Jesus, que é todo-poderoso, o Filho de Deus, precisou orar para escolher 12 homens, o que será de nós, queridos irmãos? O que será de nós, então? É bem verdade que muitas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus, sem perguntar ao nosso Pai se essa é a sua vontade, se isso lhe agrada. Mas Jesus, ele nos ensina que em todas as decisões que devemos fazer, que vamos tomar, precisamos buscar a direção de Deus. Precisamos buscar a direção de Deus. O obreiro que não ora, ele está fadado a tropeçar, a cair, a ser enganado, a errar nas suas escolhas. Porque a Bíblia também nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. Que o nosso coração, ele por muitas vezes é impetuoso. Ele é agitado pelas ondas. Ele é intempestuoso. E muitas vezes tomamos decisões que não agradam a Deus, que não é a vontade de Deus. Mas a vontade dele é que recorramos a Ele no momento em que precisemos, no momento em que estamos em apuros. Precisamos recorrer a Deus. O próprio Jesus é esse modelo de homem que ora, de homem que busca a presença de Deus. Ele orou para escolher os seus discípulos. Mas ele também nos ensinou que existem momentos que devemos orar sozinhos. Ele nos ensinou que existem momentos que devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, nos conectarmos com Deus, ouvirmos a sua voz bendita falar conosco. Filho meu, ande na minha presença. Filho meu, essa é a minha vontade. Porque quando nós abrimos espaço para o Senhor entrar, Ele entra e transforma as nossas vidas. Ele entra e nos orienta. Mateus capítulo 14, o versículo 23, nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. A oração particular, ela é muito importante na Bíblia, pois é o momento em que estamos perante Deus sem reservas, sem máscaras. É o momento em que estamos diante de Deus sem as vestes da ignorância, sem as vestes da presunção. Estamos diante de Deus, nos defrontamos diante de Deus, entregamos as nossas dores ao Senhor e Ele nos escuta, e Ele nos abençoa, e Ele nos guarda, e Ele nos protege. Jesus disse que quando formos orar, precisamos entrar no nosso quarto, estar sós com Ele, buscando a gloriosa presença dEle,
sabendo que Ele guarda, que Ele cuida, que Ele abençoa. Quando todos nos abandonam, o Senhor está conosco. Mas também Ele orou com os seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 11, ele nos ensina que a oração coletiva também é de suma importância. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Ao mesmo tempo que Jesus orava sozinho, orava à parte, ele também orava com os seus discípulos. Ele também priorizava, valorizava, melhor dizendo, a oração coletiva. E a Bíblia também nos ensina que devemos chorar com os que choram, que devemos ter comunhão uns com os outros. E a oração é uma forma de ter comunhão uns com os outros, pois é conectados em oração com Deus que nós conhecemos as dificuldades do nosso irmão, que nós também conhecemos a necessidade do nosso irmão. Deus está buscando intercessores, homens que se dediquem à intercessão, homens que se preocupem menos com as suas benesses, que se preocupem menos com as suas conquistas e mais com o próximo, e mais com as dores do próximo. O ministro de Deus, ele precisa ser altruísta, ele precisa se preocupar com as necessidades do seu irmão. Ele precisa, à semelhança de Jesus, sempre estar apto para ensinar a oração verdadeira, a oração que agrada a Deus, a oração que invoca e agrada ao Pai. E Jesus diz: começais assim, santificando o vosso Pai, santificando o vosso nome, santificando o nome do Pai que está acima de todos e sobre todos. Intercedendo que venha o teu reino. Queridos irmãos, o verdadeiro obreiro espera o reinado de Cristo. Ele não se envolve com partidarismo. Ele não levanta nenhuma bandeira partidária. A única bandeira que ele levanta é o estandarte da cruz de Cristo. O Cordeiro que foi morto, mas reviveu, e há de vir julgar os vivos e os mortos pelo seu poder. Então precisamos ter isso em mente. E Jesus também orou por Pedro. Nessa esteira que estamos trabalhando sobre a oração, lá em Lucas capítulo 22, uma passagem marcante. O versículo 32 nos diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus aqui, como modelo de oração, nos ensina que nós devemos orar pelo nosso irmão mais fraco, aquele que está sendo acossado pelo inimigo. Não devemos julgá-lo, não devemos atacá-lo, não devemos lançar pedras
além daquelas que ele já recebeu, que eles já receberam. Mas Jesus nos ensina que devemos orar pelos mais fracos, para que eles, quando saírem dessa situação, também orem pelos seus irmãos. E se nós estamos aqui hoje aprendendo, ensinando, se nós nos levantamos como obreiros fiéis que servimos a igreja do Senhor, é porque um dia aqueles que nos antecederam oraram por nós, nos deram o leite espiritual, nos deram alimento espiritual, nos deram alimento líquido, quando não suportaríamos ainda o sólido. E assim sucessivamente. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos mais fracos, aqueles que fraquejaram na fé, aqueles que estão sem esperança, aqueles que recuaram. O verdadeiro obreiro, ele sabe que ele tem uma missão, e a maior missão que ele tem, dada por Jesus, é amar o próximo, é cuidar da noiva, é cuidar do estandarte, da bandeira que ele deixou, que é a sua igreja, levando a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ter isso em mente. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com irmãos mais fracos, mais frágeis, perdemos a paciência, perdemos o verdadeiro amor. Queridos irmãos, que venhamos aprender com Jesus a rogar por aqueles que estão sendo acossados, por aqueles que estão sendo destruídos, envolvidos pelo poder das trevas. Oremos para que o Senhor vos resgate. Mas também Jesus orou por nós. Em João capítulo 17, é muito conhecida essa passagem. O versículo 20 nos diz assim: E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Imaginem, queridos irmãos, na sua sabedoria, Jesus já orava pela sua igreja, a igreja futura, a igreja do futuro. Ele já pensava em toda a igreja no futuro, a extensão da igreja no futuro. É por essa razão que ele intercede por nós. Não rogo apenas por esse pequeno rebanho, mas também por outro rebanho que se levantará. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos com Jesus que não existe a igreja minha, do meu bairro, da minha cidade, a minha convenção. Existe uma igreja verdadeira, una, indivisível, que é preenchida por todos os povos, de todas as línguas, tribos, nações e raças. Nós devemos aprender com Jesus que a igreja ela é santa e que o Senhor cuida dela. E devemos orar pelos nossos irmãos que estão distantes, aqueles que são missionários, nos lugares remotos, nos lugares desabitados, aqueles que enfrentam a fúria do inimigo. Devemos orar por aqueles que ainda hão de se converter. Devemos orar por aqueles que ainda não se converteram. Devemos orar por aqueles que estão fracos. Devemos orar por aqueles que estão fortes para que permaneçam. Por aqueles que estão fracos para que sejam fortalecidos. Devemos orar pela igreja que é perseguida. A igreja que vive no Oriente Médio. A igreja que vive no Sudeste Asiático. A igreja que vive nas Coreias, na Coreia do Norte mais especificamente. Devemos orar pelos nossos irmãos. Jesus é um modelo de oração, mas também Jesus é um modelo de humildade.
Vamos ler um texto bíblico? O capítulo é o de número 13. O capítulo é o de número 13 nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Olha a expressão de Pedro. Pedro entende que seria um ato de subordinação, de fraqueza. Pedro entende que o fato de Jesus lavar os pés dos seus apóstolos indicava que ele era mais fraco, estava abaixo da hierarquia. Mas o que impera aqui no coração de Pedro é um espírito de orgulho, de vaidade. Mas Jesus, ele diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Simão Pedro diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensina nessa passagem algo muito importante. Jesus, ele nos ensina nessa passagem algo muito importante que devemos levar para toda a nossa vida e ministério. A humilhação, a humildade é essencial para o nosso sucesso. Aquele que almeja o ministério precisa entender que o ministério é serviço abnegado, é serviço com amor, é serviço em prol do nosso irmão, em prol da igreja. E muitas vezes não vamos receber nenhuma recompensa aqui. Não espere que você irá ser bem recompensado nessa terra. Não espere que você terá o seu nome aclamado nessa terra. Mas se você realmente aspira fazer algo para Deus, se você realmente aspira seguir os passos de Jesus, entenda que o seu ministério será repleto de dificuldades, assim como foi o ministério de Jesus. Entenda que o seu ministério também sofrerá duras oposições, assim como foi o de Jesus. Mas entenda que o seu ministério será vigoroso, que nenhum império romano poderá barrar o seu império, poderá barrar o seu ministério. Entenda que se você seguir os passos de Jesus, a cruz pode até ser pesada, mas você chegará até o destino final. Entenda que se você seguir os passos de Jesus, poderás não receber nenhuma recompensa terrena, mas receberás uma coroa de glória. Receberás uma recompensa eterna. Receberás uma coroa que nenhum ladrão pode roubar, que nenhum homem pode manipular,
que nenhum homem pode menosprezá-la ou diminuir o seu valor. Essa é uma coroa eterna, prometida por Deus. Eu encerro, queridos irmãos, usando as palavras de Paulo ao jovem Timóteo, quando ele diz para o jovem Timóteo: conjuro-te, Timóteo, que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Não existe um dia exato para pregarmos o Evangelho. Não existe uma data específica para anunciarmos o reino de Deus. O ano aceitável é esse ano. O dia ideal é esse dia em que você está vivendo. O presente é uma dádiva de Deus para a sua vida. E Paulo continua: repreenda-os com toda paciência e doutrina. Porque chegará um tempo em que não vão suportar sã doutrina. Então o verdadeiro obreiro ele precisa se fundamentar na palavra, para que ele possa rejeitar as hostes infernais. Ele precisa sujeitar-se à palavra de Deus, para que ele possa vencer os inimigos da palavra. Para vencer esse inimigo é apenas com a espada do Espírito. Paulo continua: pois quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. No entanto, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde já me é dada a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. É por essa coroa que estamos prosseguindo. É por esse prêmio reservado na eternidade que estamos caminhando. Não buscamos aquilo que o homem pode oferecer, mas a semelhança de Paulo, de Timóteo, a semelhança do próprio Cristo, que em tudo foi fiel, que orou em todo o tempo, que foi humilde, que suportou as aflições, mas seguiu com a sua mensagem. Nós avançamos, nós percorremos, e a nossa jornada está apenas começando. Para muitos de vocês que ingressaram nesse ministério, não são apenas coisas difíceis, não são apenas dias difíceis, mas é bem verdade que eles virão. Mas também com eles virá o livramento do Senhor, virá a presença do Senhor, virá a graça do Senhor, que abundará em sua vida e te levará ao rumo certo, a Nova Jerusalém. Portanto, queridos alunos, eu já quero encerrar essa aula dizendo que foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Espero muito ter ajudado e sei e estou certo que o Espírito Santo de Deus falou aos vossos corações. Permaneçam firmes, buscando a Deus, percorrendo esse caminho, não olhando para trás, mas olhando para o alvo que é Jesus, pois Ele está à nossa frente nos esperando, com os céus abertos, para receber os servos fiéis e lhes dizer: servo bom e fiel, entra no reino preparado para ti. Portanto, que aqui estamos e percorreremos essa jornada, certos que o Senhor estará conosco, lado a lado, assim como esteve com os discípulos a caminho de Emaús. Embora muitas vezes não o reconheçamos, embora muitas vezes estejamos preocupados demais com os acontecimentos corriqueiros, que não o perceberemos. Mas, de repente, quando nós focarmos os nossos olhos nele, perceberemos que ele está ao nosso lado, que ele sempre esteve ao nosso lado. Então não desanime, não desista, siga em frente. A paz do Senhor.